vista da consistência interna, a obra dele de músico não importa. Quer dizer, ela importa marginalmente, porque sempre interessa saber o que ele disse, o que ele disse, mas do ponto de vista da consistência interna, a obra do músico não importa. E acho que pode-se dizer mais, a análise só dá bons resultados na medida em que não se mistura em que não se misturam os elementos externos, que nesse ponto de vista são dados outros. Quer dizer, eu penso que modéstia à parte, eu penso que é um ensaio que revela bastante coisa. E essas coisas são reveladas a partir da análise interna, não a partir da biografia, nem da reflexão sobre a obra musical dele. Então eu penso que se pode dizer, haveria outro ensaio a escrever sobre a obra musical, haveria outro ensaio a escrever sobre esse livro e a obra musical juntos. Haveria, enfim, mas não se deve dizer que esses outros ensaios seriam melhores do que esse. Bom, esse ensaio pode ser ruim, são os 500, mas o confinamento, quer dizer, a limitação à consistência interna de uma obra não é uma diminuição, não é uma diminuição. E há coisas que esse ensaio dá só porque ele não foi ao resto, só porque ele não foi ao resto da obra. Então eu penso que isso o crítico é um parti-pris, quer dizer, o crítico escolhe um ângulo, toma esse partido e daí tira o que pode, né? E deu o que deu, né? Mas eu penso que nesse sentido não é um defeito não falar da obra musical. Bem, quanto à troca de sinal depois do golpe, esse é um ponto importante. Quer dizer, uma objeção que me fizeram, uma objeção frequente que me fizeram, foi essa: bem, você simpatiza com o primeiro Caetano, que é vagamente esquerdizante, e antipatiza com o tropicalista, e então você vai chupar o tropicalista, e você que não quer aceitar que as pessoas mudem ao longo da vida, né? E, bem, eu penso que não é o que está no meu ensaio. Em primeiro lugar, não é verdade que eu me interesse mais pelo Caetano, pelo jovem Caetano do período baiano, do que pelo Caetano tropicalista. Pelo contrário, eu me interesso muito mais pelo Caetano tropicalista, que é cheio de coisas intragáveis. Mas é porque eu me interesso pelas coisas intragáveis. Quer dizer, a força desse livro é toda ligada aos aspectos intragáveis. Então aí apareceu um aspecto muito interessante na crítica, porque quer dizer, as críticas que o meu ensaio recebeu foram quase na totalidade de caetanetes. Né? Então, quer dizer, de pessoas que saíram a campo para defender o Caetano. Sendo que eu não ataquei o Caetano, eu procurei mostrar a verdade, eu procurei mostrar a substância extremamente rica e interessante daquele livro. Quer dizer, se pegarem um trabalho meu e mostrarem coisas dessa ordem, mesmo que coisas que eu não quis escrever, que eu não ambicionei, e que não estavam no horizonte das minhas publicações, eu fico muito feliz, porque literatura é isso, literatura não é realizar as intenções do autor, literatura é captar de maneira substanciosa coisas importantes da sociedade contemporânea. Mas então, essa troca de sinal depois do golpe, que evidentemente existe, para mim ela não é um inconveniente de jeito nenhum. E de fato, quer dizer, na primeira parte há um elemento de simpatia, que a segunda parte, que é muito mais turbulenta e problemática, não tem. Mas a segunda parte é mais rica do que a primeira, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, ela é muito mais reveladora do nosso tempo, muito mais importante do que a primeira. Né? A primeira parte é uma pátina feliniana. Assim. Isso. É. Então, há uma coisa curiosa aqui dos críticos que ficaram incomodados com o meu modo de tratar o tropicalismo do Caetano, é que eles querem um herói positivo. Né? E, para mim, o herói da segunda parte não é um herói positivo, mas é um herói. É um herói representativo. Né? Ele representa de maneira importante a experiência de nossa geração. E é por isso que eu me interessei pelo livro, é por isso que eu escrevi minuciosamente a respeito. Então não há a menor razão para uma pessoa inteligente, esteticamente experiente, achar que
está sendo prejudicado quando se assinalam as suas contradições. Pelo contrário, o livro vive das contradições. E eu decidi, de certo modo, tratar o Caetano como trataria um herói de romance do século XIX. Quer dizer, quem não enxergar que o Brás Cubas é uma figura problemática, não entende nada. Né? E quem não entender, mesmo pegando personagens muito mais simpáticos, como o Julien Sorel, quem não perceber que o Julien Sorel é problemático, não entende nada. Ou o Felipe Morro, então nem se fala. Né? Então, quer dizer, a grande tradição do romance do século XIX é ligada à massa de contradições interiorizada pelos personagens centrais. E eu tratei de estudar o Caetano nesses termos, como um herói problemático. E aí vem mais um ponto interessante daí para escapou um ponto interessante. Você pode guardar. Escapou. Bom, e finalmente, quanto aos... já é uma coisa boa que eu fiz. Tão boa que sumiu. Volta depois. Inflação enorme. Você lembra quanto? Ah, sim. Lembrei. De fato, a crítica literária hoje está em dificuldade. Já um pouco entrando na sua última questão. Provavelmente por causa do extraordinário avanço da mercantilização da cultura, pode haver outras razões também. Né? A ficção hoje só raramente apresenta matéria que vale a pena de verdade para um trabalho crítico. Isso é tenso. Eu posso estar completamente enganado. A gente diz isso e ali sentado do lado está alguém escrevendo uma obra-prima e você que não viu. Isso sempre é possível, claro. Mas o Antônio Cândido diz numa entrevista que quando ele era crítico de rodapé, a situação era mais ou menos essa. No começo do ano saiu o primeiro romance da Clarice Lispector, depois, não sei mais se no mesmo ano ou no ano seguinte, saíram os primeiros poemas do João Cabral, ao mesmo tempo saiu um novo romance do Graciliano, saiu um novo livro de romance, um novo livro de poemas do Drummond, e assim ia. Quer dizer, era um momento em que na literatura brasileira todo ano saía uma obra-prima. Isso cria uma situação crítica muito especial, e um dos grandes pontos do Antônio Cândido é que ele, como crítico de rodapé mocinho de 20 e poucos anos, foi saudando os livros certos na bucha, no primeiro momento. Esse é o sinal do grande crítico. Né? Mas, voltando então à minha questão, hoje nós estamos vivendo num momento menos favorável da ficção, penso eu, mas repito que posso estar enganado. Então, digamos assim, eu sou uma pessoa que acumulou ao longo da sua vida recursos para análise literária. E de repente eu me vejo diante de uma situação onde pintam poucas obras literárias, às quais os meus recursos se aplicam bem. Daí, pumba, eu leio um livro que não é de ficção, mas no qual o meu modo de analisar cabe bem. Então, para mim, foi um achado o livro do Caetano. Então, é uma questão muito interessante essa. Nós estamos vivendo um momento em que uma parte da análise estética, dos recursos acumulados pela análise estética, se aplica talvez melhor a materiais sem intenção estética do que a materiais com intenção estética. E isso é um ponto que cabeludo e sobre o qual vale a pena refletir, que vale a pena desenvolver. Quer dizer, o que pode a análise estética em relação a materiais que têm uma certa densidade de expressão e que não são basicamente de intenção estética. Então, eu fiz 2 trabalhos na minha vida sobre materiais assim. Um é sobre a Helena Morley, não sei se vocês leu, mas que é uma análise estética o mais desenvolvida o mais desenvolvido possível para mim, quer dizer, dentro das minhas possibilidades, sobre o diário de uma menina de 15 anos. E que foi escrito sem intenção estética.
Quer dizer, aquilo foi escrito com era uma menina numa cidadezinha em Diamantina, né, nos Cafundós de Minas, no fim do século XIX, e que era uma espécie de fenômeno da família. Ela tomava notas muito engraçadas sobre a vida familiar, e todo mundo achava ela um gênio engraçado, mas ali não tinha intenção literária nenhuma, já porque ela escreveu isso dos 13 aos 15 anos. Né? E, de fato, lendo hoje, os que leram o Diário de Helena Morley, é um livro, na minha opinião, absolutamente genial. Então, há essa questão interessante do livro extraordinário, do resultado estético extraordinário, obtido sem intenção estética. Não é bem o caso do livro do Caetano, que tem intenção estética evidente, mas não tanta quanto uma obra de ficção. Entretanto, ele rende mais a análise estética do que a grande maioria das obras de ficção que estão na praça. Então eu deixo isso como uma questão interessante, sobre a qual, que é um pouco da situação de quem reflete sobre arte hoje, penso. Bom, quanto à sua observação final sobre como fica a crítica dialética, como fica a crítica de esquerda no momento em que os sujeitos de transformação desaparecem, bem, ela fica numa posição muito negativa. Quer dizer, ela tem que ir atrás da força artística onde ela aparece e deslindar essa força artística dentro das suas possibilidades e esperando que aconteça alguma coisa, né? Mas eu não penso que a análise estética tenha perdido a oportunidade, mas de fato, digamos assim, o clima revolucionário desapareceu. Quer dizer, quem quiser examinar esse assunto de maneira muito recente e problemática no Brasil, basta ver a evolução dos concretistas. Né? Quer dizer, como até um certo momento a teoria crítica deles é revolucionária, quer dizer, eles apostam na revolução literária e social conjunta e depois devagarinho vão recuando para uma posição em que o belo existe em todos os momentos e tudo se equivale e a noção de atualidade se atenua. Mas isso já é outra questão. Vou fazer uma rodadinha aqui que ele devolve para você. Você tinha se inscrito, você tinha aula. Professor, vamos insistir um pouco no verdade do... A burguesa, percebida como problema ou como anacronismo, aparece também no romance de Chico Buarque e na própria ideia central do tropicalismo. Em todas estas obras ou tendências e nos ensaios a seu respeito, há algo como uma comédia da modernização brasileira, com seus absurdos. Pois bem, fazendo os ajustes necessários a cada caso, penso que estes mesmos absurdos, estes desconjuntamentos históricos que procurei fixar através da análise formal de obras literárias, se podem encontrar na galeria de intelectuais vivos, que não são de ficção, de que falei anteriormente. Esta correspondência não buscada entre o estético e o extraestético é um resultado interessante do livro, que merece reflexão. No outro plano ainda, esta mesma ordem de questões aparece na nota sobre as ideias fora do lugar e nas 3 entrevistas que figuram no livro. Que pensar desta costura generalizada e não propositada, ou intencional só pela metade, unindo literatura, vida social, vida empírica e história? Não será um samba do crioulo doido, um cúmulo de confusão intelectual, misturando alhos com bugalhos sem qualquer critério? Na origem disso tudo está o projeto teórico de Antônio Cândido, formulado em 1961 no Congresso de Crítica Literária de Assis, que procurava disciplinar a relação entre os condicionamentos externos da obra literária e a sua composição interna, propriamente estética, evitando a confusão entre os planos e permitindo a sua articulação limpa. O trabalho que realizaria este programa de modo exemplar foi Dialética da Malandragem,
do próprio Antônio Cândido, publicado em 1970. Estudando a intriga das Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, o ensaio constatava que as personagens do romance circulam constante e sistematicamente entre os universos da ordem e da desordem, da norma e da infração. Esta alternância, a própria dialética da malandragem, seria então a lei de movimento do enredo e o princípio da composição do livro. Trata-se de uma generalidade, o termo é do crítico, que comanda todos os momentos da narrativa. Ora, tomando distância, Antônio Cândido observa que esta mesma generalidade, obtida através da análise interna da obra, vale, na vida real, para o setor dos homens pobres e livres da sociedade brasileira. Aqueles homens que, não sendo nem proprietários nem escravos, também são obrigados, para viver, a circular permanentemente entre os hemisférios da ordem e da desordem. Tirando conclusões de suas observações literárias e sociais, Antônio Cândido dirá então que a dialética da malandragem é uma generalidade que organiza tanto um romance como um setor da realidade histórica. Sempre em suas palavras, a lei da composição do romance é a redução estrutural de traços, também eles estruturais, de uma formação social. Trata-se de uma posição crítica cheia de consequências teóricas, que busca superar os impasses da história literária positivista e do marxismo vulgar, apontando para uma noção radicalmente histórico-social da forma artística. Não é o caso de discutir esses aspectos agora. Digamos apenas, acentuando o alcance desta posição, que a redução estrutural que organiza tanto uma grande obra quanto um aspecto da realidade é sempre uma descoberta, primeiro do artista, depois do crítico. De posse dela, o ensaísta transita, quanto possível sem barbarizar, entre os achados da literatura e as observações sobre o mundo histórico. Por outro lado, note-se ainda que a redução estrutural que comanda as Memórias de um Sargento de Milícias não tem como referente o aspecto central da sociedade brasileira da época, certamente o escravismo. Talvez se possa dizer, então, que a generalidade capaz de dar consistência a um romance pode não se referir diretamente à relação central da sociedade que apresenta, mas, em todo caso, a uma dimensão estrategicamente situada, que permite uma construção consistente do conjunto. Assim, a redução estrutural operada num bom romance não seria a chave da realidade, mas somente uma delas, que cabe ao crítico descobrir. Acontece que Antônio Cândido só escreveu 2 ou 3 ensaios nesta linha. Os estudos sobre o Sargento de Milícias e sobre o Cortiço de Aloysio Azevedo. O que é um fato casual, mas de peso na conjuntura crítica brasileira. São os seus trabalhos intelectualmente mais exigentes que constituem, além de pontos altos, algo como o programa candidiano para a nossa crítica. As reduções estruturais dos 2 ensaios dialogam entre si, formando um tecido no plano literário e no plano real. A Malandragem, de Manuel Antônio de Almeida, e o trabalho pesadíssimo e feroz do Vendeiro Português, de Aloysio, muito sui generis, nada burguês ou protestante, formam um contraste peculiar, interessantíssimo, que não está nos livros de sociologia. É o caso, então, de perguntar qual seria a situação de nossa crítica se Antônio Cândido tivesse escrito mais meia dúzia ou 10 estudos dessa ordem. As respectivas reduções estruturais se entrelaçariam e complementariam, fazendo ver, ao lado da realidade, a história do país,
configurada na sua melhor ficção, diferente talvez do que foi elaborado pela história social ou econômica. Estaríamos diante de um novo patamar de reflexão. Em lugar do sistema literário proposto na formação da literatura brasileira, constituído pela interrelação das obras, referidas umas às outras no seu próprio plano, surgiria um objeto de reflexão mais materialista. Um sistema literário social em que as reduções estruturais permitiriam à crítica circular com propriedade em vários campos. Dentro de minhas possibilidades e limitações, muito consciente das diferenças de envergadura e conhecimento, é o que estou tentando no meu trabalho e o que dá a este meu último livro uma hipótese de unidade. Para concluir, vou apresentar a vocês 2 trechos de uma resenha da Veja, escrita para acabar com o meu livro. Como vocês sabem, a hostilidade afia a percepção. E várias das observações aqui do resenhista, Nelson Ascher, me parecem certas, naturalmente com sinal trocado. Passo a ler. A literatura do livro, a literatura no livro, não passa de coadjuvante. Como Schwartz é um crítico marxista, ou pelo menos de esquerda, ele tem assuntos mais importantes a discutir: as desigualdades sociais e a luta de classes, o desequilíbrio das relações internacionais e o imperialismo, o desequilíbrio das relações internacionais e o imperialismo americano, as deformações da história brasileira e as injustiças que esta teria gerado, etc. Tudo isso não só eclipsa questões propriamente literárias, como, por assim dizer, as sobredetermina, de modo que qualquer obra só tem valor na medida em que, de algum modo, as reflita e tome partido, aquele que o ensaísta julga correto. Assim, termos como capital ou capitalismo são bem mais fáceis de achar neste volume do que palavras como, digamos, sinédoque, anacolite. A objeção é interessante, porque vocês veem aqui um caso extremo de defesa do plano puramente literário, e que só pode ser tratado com uma terminologia de gramática, de retórica ou de história dos estilos, e para o qual o recurso a qualquer outra terminologia é uma invasão extra-literária. Como vocês viram pela exposição anterior que eu fiz, é justo a noção de forma que na literatura, na crítica brasileira foi inaugurada pelo Antônio Cândido e a qual eu me referi, ela é uma noção diferente de forma. É sempre a noção de forma de alguma coisa. Uma forma que só pode se definir passando pelo material que ela trabalha. Então, é uma forma que necessita, para ser recuperada criticamente, de uma discussão de coisas que não são a forma na sua tradição de retórica, de gramática, etc. Então, está bem visto, de fato, se trata de uma noção de forma diferente. E concluindo última citaçãozinha dele, segundo as teses de Schwartz, a essência e a grandeza da obra machadiana consistiriam em pensar o Brasil. Boa parte da autoridade intelectual e moral do ensaísta reside em, através dessa leitura, ter deixado de ser um mero crítico literário, daqueles que opinam se um livro é bom ou ruim e por quê, para virar um metapensador do Brasil. De uma outra maneira, se trata da mesma questão. O crítico literário deve discutir só se o livro é bom ou ruim. Agora, essa discussão do bom e do ruim não passa pelo material que o livro trabalha ou procura apresentar ou representar. Então, a discussão sobre o bom ou o ruim não entra em matéria, por assim dizer. Não passa pela substância do próprio livro. E, de fato, o meu trabalho sobre o Machado de Assis
é todo feito no sentido de explicar como ele progressivamente, a partir de uma obra bastante medíocre, que é a obra inicial dele, foi recompondo os pontos de vista, recompondo os recursos retóricos, recompondo a maneira de narrar, recompondo a galeria das personagens, enfim, como ele foi progressivamente recompondo tudo isso até chegar a uma forma realmente consistente e notavelmente atual. Ora, o que eu procuro mostrar é que essa sucessão de passos é ligada a uma espécie de ajuste da literatura ao Brasil. Então, há um esforço de adequar a literatura a condições brasileiras e, num certo momento, esse esforço se completa em umas 4 obras-primas, digamos, 4 ou 5. E, então, de fato, o crítico que toma esse percurso que eu estou propondo aqui é obrigado a refletir sobre o Brasil e é obrigado, sem a ironia dele no caso, a ser um metapensador do Brasil ou da sociedade que esteja em questão. Quer dizer, ele é obrigado a refletir sobre as relações de ajustamento entre uma certa experiência histórica e uma certa experiência literária. E nesse sentido, de fato, o crítico toma carona na potência intelectual do escritor que ele está comentando. E ele se torna o crítico, na medida que ele é capaz de explorar esses assuntos de maneira apropriada, ele de fato adquire uma certa autoridade. A autoridade é uma palavra ridícula no caso, mas o discurso crítico ganha um peso que nos outros casos ele não tem. Isso é um ponto, acho que do maior interesse para entender a posição central do Antônio Cândido na vida intelectual brasileira nesse momento. É que, de fato, ele inventou um tipo de crítica que tem relevância para o conjunto da reflexão social do país. Basta pensar, se a gente quiser retomar a palavra autoridade aqui, a autoridade que acabou adquirindo um ensaio como Dialética da Malandragem. E a autoridade não é a boa palavra, a influência, a capacidade de radiação, a produtividade. Enfim, era isso. Obrigada, Roberto. Bom, vamos ver se o que eu consigo fazer aqui. Seja como for, obrigado pelo convite, um prazer, vindo da Ângela. Eu conheci no 3º dia de graduação, há mais de 2 décadas. Não precisa contar. O tempo não passou para você, para mim. E também obrigado ao Roberto. É um prazer especial falar desse livro com você, porque nós conversamos bastante sobre o primeiro ensaio, quando o Roberto estava começando a redigir o ensaio sobre a apropriação, sobre a circulação internacional. Foi um momento em que a gente conversou bastante, o ensaio de Michael Wood, que foi um pouco um estopim para tudo isso. É um prazer porque a primeira besteira que eu publiquei na vida, eu publiquei na Novos Estudos Sebrae, a convite do Roberto. Então é um prazer enorme estar aqui, espero estar relendo o livro. É um livro difícil de resumir, senão em termos muito gerais. Cada capítulo, cada ensaio, na verdade, mereceria discussão e consideração à parte. Entretanto, como o Roberto já tentou mostrar, tem vários fios condutores que entrelaçam o conjunto. É também um livro que dialoga muito com a sua obra anterior. É um livro um pouco tem um filão da sua obra que começa como pai de família e que depois passa por sequências brasileiras e que vem aqui. São livros, a palavra tão ruim quanto a autoridade, mas enfim, vamos dizer que são livros mais de intervenção explícita, ao contrário de coisas como Começa na Periferia do Capitalismo, A Vencedora das Batatas, e que você são mergulhos mais monográficos na obra do Machado, mesmo vale alguma medida também para a declaração. Esse livro mesmo. Bom, mas para simplesmente como ensejo para a conversa, eu queria fazer algumas observações muito breves sobre 3 questões que acho que aparecem ao longo da sua obra, mas que aparecem aqui talvez com uma nova configuração. Nesse livro, na Martinha versus Lucas. Bom, Roberto, justamente
essa questão da forma, da noção de forma. Que não, uma noção que não quer se confundir com a pluralidade das formas, ou das formas fixas, que a tradição literária ou que a tradição retórica reconhece e que, de alguma maneira, faz parte da caixa de ferramentas de qualquer escritor. Tem uma defesa de uma noção de forma que é sempre uma forma singular. Né? É sempre a forma de uma obra, e não a encarnação momentânea de uma outra forma meio platônica que a tradição literária do Ocidente vem carreando desde a antiguidade. Então, não por acaso, o Nelson deu, pela falta de termos como soneto, sextina, coisas que vale no seu livro, a questão central é dar uma forma que é sempre uma forma singular, porque ela é a forma de alguma coisa, ela é uma instanciação circunstancial, no melhor sentido de circunstancial, de possibilidades abertas pela tradição literária, para ficar no âmbito da literatura, com que cada escritor... Mas tem mais do que isso. Além disso, ao longo da tua obra, tem uma noção, além dessa singularidade da forma, que, portanto, para falar com todas as palavras brasileiras, com a historicidade da forma peculiar a esta ou aquela outra obra, tem uma outra coisa que vem, acho que surgindo com mais e mais insistência na tua obra crítica, que é uma noção de pertinência da forma. Pertinência, ou se não, a forma é ou pertinente, ou ela é crucial, ou ela tem mais uma família assim, de termos mais ou menos vizinhos, que está sempre reaparecendo e ressurgindo nas tuas discussões. De que a forma ela em si mesma é construtora, ela é constitutiva do sentido das obras e constitutiva do poder de revelação que as obras têm. Nesse sentido, é uma posição muito ao avesso, vindo de você, é uma posição que vai muito na contramão do grosso da tradição crítica literária da esquerda, que sempre foi muito conteudística, e para quem a forma sempre foi uma questão burguesa e, portanto, fadada à irrelevância. Então, para você, a forma é relevante. Essa é uma coisa que está dentro do teu primeiro livro e aqui aparece com cada vez mais força. Eu tenho a impressão de que o adversário com o qual você está se debatendo, ao afirmar e ao reafirmar a relevância da forma, foi mudando ao longo das décadas. Que no começo você está, de fato, dialogando, por exemplo, com uma tradição de esquerda muito conteudista e, às vezes, francamente moralista. Ao mesmo tempo que você está lidando com um outro adversário, uma outra noção de forma ali competindo com a sua, que é a que mais ou menos vem da tradição bacharelesca da literatura brasileira e, curiosa a conferência, também no concretismo. Esses são os teus adversários nos anos 60, salvo engano, ao afirmar essa relevância específica da forma. Agora mudou, salvo engano. Ou você tem mais um rival. Porque ao longo do livro, se me corrija se eu estiver muito enganado, o horizonte com o qual você está discutindo, ao reafirmar esse ponto central da sua visada crítica, é o bazar das formas. Essa expressão reaparece ao longo de Martinha versus Lucrécia. Eu posso de novo estar enganado, mas eu acho que não. Com mais veemência e com mais frequência do que aparecia em outros livros. Ela já está em sequências brasileiras. Mas eu acho que aqui essa definição concorrente de forma aparece com mais força. É como se, na verdade, você estivesse agora lidando num momento, num horizonte radicalmente pós-utópico, as coisas, com as formas reduzidas a bazar. Você fala várias vezes do bazar, das coisas, o kit dos estilos oferecidos ao consumo do leitor ou do ouvinte. Minha primeira sugestão é que você comentasse essa questão das definições e redefinições de forma. Até porque ela é muito relevante já no seu primeiro ensaio, ainda que o assunto explícito seja outro. Perdão, estou dizendo a mesa. Ainda que o assunto explícito do primeiro ensaio seja a fortuna moderna, a fortuna internacional e contemporânea do Machado. Entretanto, quando a gente lê, por exemplo, na página 22, tem um parágrafo em que a questão tópica, assim, com a questão machadiana,
se articula com essa outra que eu estou tentando apontar. Então, na página 22 você diz, nessa linha, o sucesso internacional de Machado, né, viria de mãos dadas com o desaparecimento da particularidade histórica. E a ênfase na particularidade histórica seria um desserviço prestado à universalidade do autor. O artista entra para o cânone, mas não o seu país, que continua no limbo. E a insistência no país não contribui para alçar o artista ao cânone. Pareceria que a supressão da história abre as portas da atualidade, ou da universalidade, ou da consagração, que permanecem fechadas aos esforços da consciência histórica, enfurnada numa rua sem saída para a latitude do presente. E logo demais você vai falar então, dessa entrada triunfal, mas talvez científica, do Machado, desse universo das formas reconhecidas como dignas, afinal de contas, do consumo, ainda que do consumo inteligente. Então, essa é a minha questão de saber se, de fato, algo desse movimento que eu julgo ter visto, eu te faço, se deu, então, como é que você pensa. A outra questão é um desdobramento dessa primeira, e tem a ver com uma noção importante de toda a tua obra, centralmente a partir dos teus trabalhos sobre o Machado de Assis, né? Que é a noção de realismo que aparece com muita força, você não martela muito no texto, mas ele está aqui com muita força, claro, nos ensaios sobre o Machado, mas ele aparece logo no começo do ensaio, certamente o ensaio mais polêmico do livro, pelo menos assim que ele foi lido, sobre o Caetano. Você, no primeiro, salvo engano, é o primeiro parágrafo, você diz uma coisa... Já chegou lá. Página 52, primeiro parágrafo de Liberdade Tropical, um percurso de nosso tempo, um ensaio sobre o Caetano. Então, particularmente os blocos 1 e 2 do livro se leem como um excelente romance de ideias, em que as circunstâncias históricas, o debate da época e a figura do biografado, um herói reflexivo e armado intelectualmente, além de estranho, se entrelaçam em profundidade, fazendo ver uma etapa-chave da vida nacional. Como sempre na prosa realista, e ao fazer isso, você, com um sorrisinho no canto do lado, associou o Caetano a coisa que ele menos, a qual, imagino eu, ele menos esperava ser associado, que é a prosa realista. Então, como sempre na prosa realista, ficou bravíssimo, né? pelo visto não gostou. Né? Como sempre na prosa realista, metade da composição é desígnio do autor, e metade são conexões mais ou menos latentes na matéria narrada. Quando a química entre as metades, como ocorre aqui, o conjunto conta algo para além dos fatos. Então, não é o termo mais, como você ao longo do livro, é um termo meio dado por morto no debate crítico que se supõe mais avançado. Ou seja, nos departamentos de teoria literária, como todos nós sabemos, fala-se muito de teoria e pouco de literatura. E quanto mais a latitude cresce, menor ainda vai ficando a taxa de literatura. E fala-se de teoria acima do ar. E nesse contexto, falar de realismo costuma ser um bom caminho para perder uma bolsa, Receber uma resposta no jornal. Receber uma resposta no jornal e assim por diante. O realismo é tido em vários departamentos de teoria literária como um termo teórico fadado à lata de lixo da história, para citar o título de uma outra das suas obras. Né? Ou seja, é tido como uma espécie de penhor da ingenuidade teórica de quem o utiliza. E, entretanto, você não tem o menor problema em utilizá-lo, num sentido que, entretanto, você vem qualificando ao longo da sua obra. No fundo, se é que eu estou de novo me enganando, o realismo para você, o realismo oitocentista, interessa não como escola, ou como período, ou como padrão do gosto, ou como padrão da escrita, são como um momento-chave em que as formas são postas, são obrigadas ao atrito com a realidade histórica mais candente, no âmbito formal do romance. Ou seja, não como, de novo, não como a crítica
não no sentido de um descarte das formas em nome da realidade, já que isso costuma ser impossível, senão como uma tentativa ousada de, no âmbito do trabalho formal que implica a escrita de um romance, fazer as formas, inclusive a forma do romance, estar em perpétuo atrito e fricção e choque com o que a realidade lhe sugere. Tudo isso em torno do que talvez, segundo o século, também estou acompanhando o andar das suas ideias, tudo isso no âmbito de um projeto realista que se concebe desde sempre como uma espécie de história do presente. Né? Mesmo quando escreve um romance histórico, mesmo quando o romance está do corte, no sentido do romance histórico. Bom, eu queria que você um pouco, como você não, neste livro você não explicita a questão, ela é mais explícita em outros, eu gostaria então que você, na medida do possível, do cabível na circunstância, falasse um pouquinho disso, porque em que sentido eu posso continuar, nós podemos continuar falando de realismo, como você utiliza aqui, de maneira ingênua e, a mais do que isso, reveladora, quase 200 anos de As Ilusões Perdidas, O Vermelho Negro, eu estou falando de todos os meus heróis literários, então é duro imaginar que já passou tudo isso, que essas coisas tendem a aparecer como, de novo, como parte de um museu de obras literárias dispostas ali ao imediato consumo de quem quer que seja e ponto final. Essa é a segunda questão. E a terceira, para mim não dá para evitar, né? A terceira diz respeito, claro, a um ensaio sobre o Caetano e sobre Verdade Tropical. É um ensaio esperado e inesperado. Acho que todo mundo esperava a hora em que você, afinal de contas, escreveria sobre o livro do Caetano. Você took your time, né? Não fez isso de imediato, e o resultado é um ensaio muito longo, muito complexo, cheio de tomadas de posições importantes, cheio de participes que você mesmo talvez imagine serem problemáticos, como, por exemplo, a exclusão da obra musical de um autor que, enfim, de quem se apresenta, de quem agora gosta de se apresentar como um mero cantor de rádio. Ele se apresentou assim, acho que numa das respostas ao seu livro. Então, eu não vou tentar resumir o ensaio, é o ensaio mais longo e sem dúvida, imagino, é o mais complexo do livro inteiro. Mas vamos dizer que o povo da discórdia está na passagem. Você fala que a primeira parte do livro, que Caetano, as partes 1 e 2 são belíssimas e a sua sinopse das partes 1 e 2 do livro é de uma precisão também admirável. Então, e aí o Caetano e você se ocupam, no primeiro momento, de tentar discernir essa emergência do cantor intelectual, do cantor pensador, em Santo Amaro da Purificação, ouvindo rádio, indo ao cinema e assim por diante. Você elogia o jovem Caetano, a figura que o jovem Caetano apresenta a si mesmo, a capacidade no fundo, de escapar das alternativas excludentes e afinal de contas, mortas. Né? Então ele tem um certo desprezo, uma certa distância em relação aos jovens, aos contemporâneos dele, que andam de rabo de cavalo, mascam chiclete e dançam rock, gostaria de estudar numa high school americana. Ele fala, isso eu não quero. Ao mesmo tempo, ele é o sujeito que não faz isso em nome de um nacionalismo fechado do que Santo Amaro da Purificação já tem para dar ou para não dar. Né? Então, também sabe, então, fazer uma espécie de utilização muito criativa, mas mais importante do que criativa, não esterilizada, das possibilidades que o influxo estrangeiro, do cinema, da música popular, do jazz, da música cubana, e assim por diante, pode oferecer a uma mente, a uma cabeça criativa como a dele. Tudo isso caminha razoavelmente bem e promissoramente, para ser o mais importante, enquanto tudo isso também está inscrito num horizonte de transformação coletiva, ou, como às vezes o próprio capitalismo, ao menos num horizonte ilusório de transformação coletiva, como parecia se armar ali no finalzinho dos anos 50 e na primeira metade da década de 60 antes do golpe. Né? E a questão, tudo que ali é contraditório, mas ainda simpático, ou pelo menos promissor, ou prende possibilidades, parece que troca de sinal, como você ainda também, depois do golpe. Né? Quando, na verdade,
esse horizonte se desfaz ou se esfacela, ou muda de protagonista. Então, como é que essa figura criadora, os dispositivos criadores que o Caetano põe em funcionamento na sua obra muito cedo, mudam de caráter depois com o golpe. E depois você tenta... esse é o nó da questão. Né? Em outros termos, é como se você estivesse se perguntando, e perguntando ao Caetano, mas também acho eu se perguntando, como é que ficam esses dispositivos capazes de criação artística, ao mesmo tempo de imaginação crítica, intervenção política, ação, intelecção da história, depois que esse grande sujeito coletivo ou se mostra como ilusão, ou se esfacela, ou parece ser conduzido para outros caminhos. A sensação que dá ao reler o livro do Caetano, depois de ter lido o seu ensaio, é que a aposta e a loucura do nosso protagonista está, no fundo, em reconhecer todos os termos da contradição, porque, como você assinala, é um livro muito preciso. O Caetano não é dado a escamotear os termos do problema. Ele não varre para baixo do tapete nada que seja crucial para a discussão. E, entretanto, parece que a aposta e a maluquice do nosso herói consistiria, veja lá se eu estou me enganando, em fazer da sua própria pessoa, ou talvez da sua própria persona, o fiel da balança para a superação dessas contradições. Vai aí uma vaidade fora do comum, vai aí uma mitomania, um alto culto de personalidade, como se diria em outro momento, que é fora do comum, né, absolutamente desmedido. Mas, enfim, ao mesmo tempo é um dispositivo de criação como outros, tão interessante, tão contraditório como outros. No fundo, a questão será que o que você está ali falando dá para fazer isso? Dá para apostar na persona do criador? Tudo que está em jogo nas contradições que ele mesmo aponta? Mas isso que vale para o Caetano, eu gostaria de repor para você de uma outra maneira. Você é o campeão no Brasil, certamente. Você é o nome central no Brasil de uma certa crítica literária e ideológica, de inspiração dialética. E você nunca, você sempre trouxe para o prosêmito a vinculação do que você está fazendo com o momento e com o movimento histórico e político do Brasil. Eu me pergunto como é que vias e que caminhos esse tipo de crítica que você pratica pode seguir trilhando num universo sem essas grandes... Não, menos que 5 anos. Pode continuar trilhando num universo em que, fundamentalmente, os sujeitos de transformação que animaram a tua obra desde o começo são em vias de transformação, talvez até de desaparecimento. Uma feliz coincidência. As 3 questões, não sei se vagas demais ou gerais demais, mas enfim, acho que elas atravessam o livro, eu adoraria te ouvir. Obrigada, Samuel. Então eu vou recolher mais 2 perguntas, daí o Roberto faz uma primeira. Eu acho que eu por isso responder já. São 3. Só perguntas. Já foi muita coisa. Eu falei que o animal, né? Então vamos proceder. Vamos proceder. Assim, então, o Roberto responde, enquanto isso as pessoas vão se inscrevendo aqui, eu vou anotando aqui para abrir as questões. Bem, muito obrigado pelas observações. Boas demais. Eu vou mais ou menos pela ordem, né? A questão do bazar das formas é muito interessante, porque isso no meu trabalho apareceu pela primeira vez a propósito do Machado de Assis, que, sobretudo nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, cultiva um bazar de formas, pratica um exercício retórico de, então, uma frase é realista, outra frase é romântica, outra frase é épica, outra frase
é cínica, outra fase é de um moralista do século XVII. Enfim, o Machado cultivou uma espécie de bazar retórico. E no Machado eu avaliei isso muito positivamente. Faz parte do virtuosismo dele e é um dos modos de ele enfrentar o tema geral das ideias fora do lugar. Quer dizer, é uma espécie de arbitrariedade no uso dos registros retóricos que, de algum modo, caracteriza e sintetiza a situação de um país sem história cultural consistente e própria e que vive da apropriação da cultura europeia, uma apropriação razoavelmente arbitrária, né? E que tem momentos apalhaçados, grotescos. Enfim, o Machado soube inventar essa dicção muito misturada e fez dela uma espécie de alegoria do Brasil. Quer dizer, o Machado alegoriza o Brasil de muitas maneiras, mas essa é uma delas, inventar um discurso onde os registros retóricos formam um bazar. Então aí aparece de maneira positiva. Essa observação permite um pouco avaliar a moda internacional do Machado hoje, porque o Machado hoje é um autor pós-moderno. Então é uma coisa muito curiosa que essa variedade de registros que ele cultivou com intenção obviamente crítica, agora é positivada e aparece como uma espécie de afinidade do Machado com o bazar cultural do mundo contemporâneo. Então, há uma virada interessante. E como se situar diante do bazar contemporâneo, ou da maneira pós-moderna, isso é uma questão em aberto. Né? Quer dizer, acho que a gente não deve responder isso em geral. A gente tem que responder isso obra por obra, porque pode funcionar, pode não funcionar, pode ter uma dimensão, apesar de ser conformista, pode ter uma dimensão de captar a realidade de maneira importante. Enfim, o bazar estilístico do pós-moderno eu acho seria um erro condenar ou aprovar. É uma questão de examinar caso a caso. Ela é central na obra do Caetano. E ela é central na obra do Caetano, não é verdade? Isso o Caetano, de uma maneira distorcida, é bastante machadiano. Inclusive ele os paralelos entre a conduta dele e o Brás Cubas são um tema interessante, são um tema realmente interessante. Quando eu li, foi o primeiro momento em que eu disse, esse livro está me dizendo muita coisa, foi quando eu disse, puxa, mas olha o Brás Cubas. Então é um tema. Bem, quanto aos meus adversários, quando eu procuro mais ou menos desenvolver uma noção de forma, bem, vocês falam numa tradição de esquerda, não tem a menor dúvida. Se você tomar os machadianos de esquerda na tradição brasileira, o Nelson Werneck Sodré e o Astrogildo Pereira, você vai ver que o tratamento que eles dão ao Machado basicamente é o seguinte: é um resumo da obra, um panorama de época, e bota a obra dentro do panorama de época, sendo que a obra confirma o panorama de época. O panorama de época é uma versão... O marxismo deles não é muito marxista, né? Então é uma versão... é a repetição de um panorama paramarxista, digamos, do segundo reinado. Né? Então, a obra de Machado, nessa construção, tanto do Nelson Werneck como do Astrogildo, não acrescenta nada. Ela acrescenta só o prestígio dela, o prestígio do seu autor, a um esquema mais ou menos corrente na esquerda. Então, não há da parte do escritor nenhuma...
nenhuma inovação, e também da parte do crítico, na verdade, não há inovação. A reiteração dos esquemas consagrados da esquerda. O meu trabalho, certo ou errado, ele faz um percurso completamente diferente. Quer dizer, eu parto de uma análise formal da obra do Machado, faço lá as minhas observações a respeito, e depois, de posse delas, quer dizer, eu faço delas um instrumento heurístico, um instrumento de pesquisa, quer dizer, eu faço da análise formal estética um instrumento de pesquisa que vai em relação à realidade. Daí eu vou procurar na realidade a maneira pela qual se engendrou essa ordem de questões que eu procurei detectar na análise literária. Quer dizer, para dizer em termos biográficos, foi mais ou menos assim. Eu comecei a ler, para começar, eu estava atrás de um assunto de tese. Sempre começa assim. Então, eu, lendo Machado, eu tinha uma impressão nítida. Aqui, o humorismo desse narrador é uma coisa especial. E a ironia dele é uma coisa particular. E o que é essa ironia? Então, eu ia tentando descrever essa. Eu tinha a sensação de que essa ironia, de alguma maneira, é característica do Brasil. Mas não sabia como. Então, eu ia tentando descrever essa ironia, ia matutando, fazendo as minhas análises literárias, e, ao mesmo tempo, eu ia lendo a sociologia, sobretudo a sociologia da minha geração. Ou da minha geração, da geração dos meus professores. Então, eu ficava matutando o livro do Fernando Henrique sobre a escravidão e achava, deve ser por aqui, mas não completava. Até que eu li o livro da Maria Silvia e disse, puxa, o livro da Maria Silvia e o livro do Fernando Henrique são dois capítulos do mesmo livro que ninguém escreveu. Eles são coisas complementares e em que se articulam o tema da escravidão e o tema do favor. E fui articulando isso, uma certa altura bateu. E eu senti que, mal ou bem, eu poderia produzir um esquema histórico-sociológico que mostra, na prática, a produção, para falar com o meu outro professor, o Janotti, de um logos prático que, que pode ser retomado e aprofundado no plano da invenção literária, no plano da invenção estética. Então, eu conto isso só para mostrar como aqui a análise formal prima sobre comanda a análise histórica. Então, ela é um guia da análise histórica e, na verdade, é um guia muito potente, porque a gente deve imaginar o seguinte, que um grande escritor é sempre uma grande obra, é uma grande obra, quer dizer, é uma coisa fora do comum. Né? Então, nada mais razoável do que se deixar guiar por uma grande obra para... a gente deve imaginar que uma grande obra descobriu coisas sobre a realidade, né? E coisas não evidentes. E nada melhor que a cultura de massas moderna e como algo que é, enfim, algo que é, vamos dizer, meia boca para falar, né? Quer dizer, é menos do que aquilo que estava sendo visado na arte europeia mais exigente. Muito bem, o Zé Miguel, que é caetanista, força, na minha opinião, o conto e exclui o lado negativo nessa caracterização da música popular e apresenta o universo popular brasileiro como um equivalente do universo da música clássica europeia. E como uma espécie de preconceito elitista, você dizer o que está em jogo lá é mais importante do que o que está em jogo aqui. Para o Machado, eu acho que é indiscutível que era mais importante a música clássica europeia do que a polca no Rio de Janeiro. Enfim, essa é uma questão de interpretação. Mas então, até onde vão as minhas luzes, aí o José Miguel forçou a mão a bem de um sentimento contemporâneo que ele tem da importância da música popular brasileira. E só coisa que vale a pena discutir, isso vale sobretudo a pena reler o conto e tentar tirar limpo essa questão dos próprios olhos. Não, desculpa, se a gente ia cantar. Ele vai pegando remédio. Tem uma cara, senão não dá. E quanto ao Pequeno Remédio, bem, eu li o livro com muito interesse e penso que ele sofre desse problema que eu acabo de caracterizar em relação ao Machado,
sofre disso em relação a todas as outras instâncias também. Quer dizer, uma espécie de idealização, de mitificação do Brasil, que eu acho que enfim, é da ordem da mitificação da vida popular brasileira como solução para o mundo contemporâneo. Eu penso que, enfim, bom, uma discussão maior seria uma discussão maior. Em todo caso, é um caminho pelo qual eu não vou. Marcos. Bom, eu teria milhares de coisas para discutir, mas acho que não é por acaso que concentra no ensaio do Caetano. Não é casual isso, quer dizer, ou seja, se acertou, né? Quer dizer, basicamente é isso. Como você sabe também, discordo com você do meu mestre Gianotti e concordamos ambos que Adorno deu uma forma à crítica artística que eu acho dificilmente alcançar, né? Discordo de você num outro aspecto, que é o do diagnóstico de tempo, que eu acho que está pressuposto no teu texto sobre o Caetano. E que você repetiu a propósito dos concretos, que você repetiu a propósito agora do Wisnik. Tem um pressuposto no ensaio que é: a indústria cultural não tem nenhum potencial emancipatório, muito menos crítico. Então esse é um pressuposto do ensaio que não aparece. E se a gente for olhar o debate que teve na civilização brasileira em 1965, um debate interessantíssimo, publicado em 2 partes e tal, do qual participou o Caetano também, toda a questão ali era: bom, fecharam o CPC, tem um golpe. O que a gente faz agora? Para onde vai a nossa ação? E o resultado, um pouco, se eu não interpreto mal, era mais ou menos o seguinte: como no Brasil não existe uma indústria cultural consolidada, como ela está em vias de formação, e como todos os outros caminhos estão fechados, nós vamos por aí. Então, tem de fato um movimento político, a MPB é um movimento político, e nessa transformação pós-64 também um movimento político, no sentido de dizer, é aí que está o lugar para a transformação. Então, um pouco eu tenho a impressão que o teu ensaio também é a história de dizer, vocês tomaram o caminho errado, do ponto de vista político, né? Um caminho equivocado. E nesse sentido, o Caetano é interessante porque ele carrega todas essas contradições, né? Então, esse pressuposto da indústria cultural, eu acho um pressuposto forte do ensaio, e acho também que tem um problema formal, quer dizer, você revela todos os aspectos interessantes do Caetano, eu acho, né? Levanta toda a dificuldade da gente classificar esse livro. Você falou do bazar de formas no Machado, quando as formas são cristalizadas, então o bazar tem uma intenção crítica. No caso do Caetano tem já um amálgama, que talvez seja uma amálgama contemporânea, que está descrevendo das formas, então perde a coisa crítica. Quando a gente vai para a parte pós-golpe do Caetano, a impressão que dá é que toda essa complexidade, essas nuances, se é autobiografia, se é um ensaio interpretativo, né, se é romance, elas ficam rebaixadas em nome da opção política que o Caetano tomou. Então, eu tenho a impressão de que esse ponto de diagnóstico é fundamental. Não só você concorda com a Adorno na ligação entre matéria social e forma literária, mas também de que a indústria cultural não tem nenhum potencial. E que eu acho que isso é o que faz a diferença entre as duas partes do ensaio. Eu tenho essa impressão. Pela sua negativa, eu acho que eu estou equivocado. O momento pós-golpe, o momento do nascimento da indústria cultural, que foi muito interessante intelectualmente. E levou um tempo até a indústria cultural cortar de maneira mais destrutiva a vida intelectual. Naquele momento, eu simpatizo totalmente com aquelas discussões da LPB que saíram, foram publicadas na civilização brasileira, e o Caetano tem informações extremamente brilhantes naquele momento sobre essas questões. Eu não sou de modo nenhum, quer dizer, eu não sou principista, quer dizer, eu acho que quando há espaço, há espaço, quando não há espaço, não há espaço, e naquele momento havia muito espaço. E o meu segundo bloco sobre o Caetano não é para marcar que ele não é de esquerda, isso ele mesmo disse. Quer dizer, não precisa de mim. Quer dizer, o que me interessou ali foi acompanhar de perto
como ele não é de esquerda, e o que isso dá, porque isso faz pensar. Então, por exemplo, no episódio da passeata, quer dizer, se o meu problema fosse dizer que ele não é de esquerda, eu não precisava analisar o episódio da passeata. E no episódio da passeata, o que nós temos? Nós temos uma passeata na rua sendo reprimida pela polícia, tem o artista que é um ídolo dos estudantes, que é ele mesmo um estudante, outro dia ainda era um estudante, cujo público são os estudantes, ele lá em cima, no 20º andar do apartamento dele, ele vê aquela passeata, então ele desce, vestido de hippie, né? Vestido de maneira extravagante, né? Desce, vai no contrafluxo da passeata, o pessoal da passeata apanhando da polícia, né? E ele começa a gritar com os passantes. Não fala com os estudantes, de quem ele seria uma parte mais ou menos natural, não xinga os policiais que estão batendo, xinga os passantes, né? Xinga os passantes e diz, vocês são os insensíveis, não sei o quê, briga com eles. Então isso é descrito. E ele diz ainda, eu tinha certeza de que a polícia não ia bater em mim, porque eu estava vestido de uma maneira tão estranha, eu estava fazendo o contrário do que os estudantes estavam fazendo, parecia um doido, eles não iam bater em mim. Então é uma espécie de intervenção sem risco, né? Então numa situação em que a turma dele está apanhando, eles inventam uma solução para ele, para participar de maneira que exclua o risco, e que não é uma intervenção, porque o que está em jogo ali é se os estudantes vão conquistar a rua ou se a polícia vai expulsar os estudantes. Então, o que está em jogo é a ditadura, né? Então, ele inventa para ele uma posição externa a isso, e com isso, de fato, não apanha e faz lá o espetáculo dele. Daí depois ele comenta, o que foi esse espetáculo que eu dei aqui? Isso foi uma obra de arte de vanguarda. Explica aí, né? Isso foi um happening, isso foi teatro político, isso foi poesia, no sentido mais alto da palavra. Foi invenção, foi um ato de imaginação. Então, ele recapitula, primeiro ele conta, depois ele explica. Isso foi um ato de imaginação. Eu acompanhei isso de perto, né? No texto dele, claro, né? Examinei de perto e procurei dizer, examinando isso, o que a gente vê não é um alto ato de liberdade, como ele apresenta, porque ele apresenta como um alto ato de liberdade. Isso é um conjunto de motivações, algumas engraçadas, algumas desagradáveis, algumas intoleráveis, tudo dentro do contexto da situação, né? Que refletem a desordem, a desagregação ideológica daquele momento. E eu penso que a gente, lendo o episódio, é isso que o episódio vale, não porque ele seja um alto momento de poesia ou porque ele seja de vanguarda. Ele vale porque ele descreve as aspirações de todo mundo naquele momento, né? Como está dito. Quer dizer, eu procuro traduzir os termos que o próprio Caetano apresentou, quer dizer, uma análise interna, né? Então ele estava querendo brilhar mais do que o do Lobo, do que o Chico Buarque. Ele diz né? Eu estava sendo mais profundo do que os meus colegas ditos profundos, do Lobo. Então a ciumeira de rivalidade, ciumeira de artista, né? Depois, eu queria intervir, mas não queria apanhar. Diz ele, né? Eu queria... Enfim, eu queria ficar famoso, eu queria, de alguma maneira, participar dessa situação caótica. Eu estava próximo da droga. Enfim, é um conjunto de motivações importantes, de uma alta presença, e que tem as qualidades que você espera de um personagem de romance realista, né? E que ele apresenta como um ato de liberdade, de superioridade, o verdadeiro tropicalista que não tem vínculo... Que não tem vínculos menores, né? Então, repetindo, eu não escrevi para dizer que ele não é de esquerda. Eu escrevi para
esmiuçar essa ordem de questões concretas, de situação concreta, que eu acho muito nova e reveladora. E é um fato muito interessante nas críticas ao meu ensaio é que ninguém entra em matéria. Todo mundo diz, ele é de esquerda e não é de esquerda. Mas eu não escrevi para dizer que ele é de esquerda. Eu falei a palavra esquerda. Não, você não. Agora, desculpe. Não. Não falei a palavra esquerda. Não, mas o ponto aí, quer dizer, o ponto da minha análise não é nem dizer não à indústria cultural, nem dizer não é fazer essa matéria aparecer. Quer dizer, eu procurei fazer uma coisa em que aparecessem tendências, em que aparecessem as tendências do momento, fora inclusive do esquema esquerda e direita. Né? Eu estava interessado em entrar em matéria. Eu acho que, sobretudo no momento em que esquerda e direita estão tão desgastados e esvaziados como hoje, a direção que o crítico de arte deve tomar, na minha opinião, é entrar em matéria, é ver o que está lá. E com a maior riqueza de que ele seja capaz, claro. Mas nesse episódio tem uma coisa importante. Eu acho que liga com a questão do Marcos é importante também, porque ali começa uma espécie de... se ali, no finalzinho de 60 e comecinho de 70, você aposta num lugar onde nem tudo está tão engessado, nem tudo está tão controlado e administrado, né? Uma coisa notável no Caetano, mas no livro do Caetano, é que ele continua fazendo a aposta depois que esse momento e essa circunstância se dissolveram. E no fundo, o livro vai reter, no final, acho que no final ele vai perder um pouco de interesse, porque aí começa essa aposta mitômana na persona como capaz de desfazer todos os seus engessamentos, todos os nós que foram se atando ao longo dos 30, 40 anos desde então. Eu me inscrevi também. Perdão, Não, mas eu vou falar bem rapidinho, porque sabe que o Jonathan não aguenta escrever. Eu sei. Não, fala. Não, mas eu tinha... uma das minhas perguntas já marcou aí no caminho, que eu, ao ler os ensaios na sequência, achei que a sequência clama por relação, né? Essa sequência Machado, Caetano. E aí, lá para o final do ensaio, bem no final, você fala, se não me engano, pela primeira vez, que se trata de memória. Né? E põe ali uma dúvida sobre esse narrador, né? Do Caetano. Então, eu pensei não no Brás Cubas, eu pensei no Dom Carmur. Né? Se você não está tratando um pouco esse narrador como se trata o narrador do Dom Carmur. E a outra questão que eu tinha para você é que você falou bastante aí do que você fala sempre muito isso, que o seu método depende muito do material, né? Do seu estilo de análise. E você reclamou da baixa qualidade da ficção contemporânea que não aguenta análise. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Como é que faz para analisar essa ficção? Porque do jeito que você fala, só a grande obra de arte é que vale a pena de ser analisada. O que a gente faz com a matéria rotineira, que é o grosso da ficção, que é o grosso do que se produz? Né? Como é que analisa isso? O seu método serve para falar disso também? Como é que você sugere falar dessas coisas? Mas antes de você responder, eu vou passar para o Jonathan para não me bater. Não, não, porque deixa eu falar. Você que vai falar bastante. Eu acho que a questão básica, um pouco aqui. Perdão. A questão que todos nós estamos rodeando, vou colocar pessoal meu desde o início. Essa é a sua concepção de foco. Tá? Em primeiro lugar, você aposta que uma obra de arte possa ter um apoio muito mais na Lucrécia do que na Martinha. E pensar justamente como muito mais na Lucrécia do que na Martinha. E pensar justamente como o próprio texto se desenvolve a partir de uma cultura erudita e de uma cultura mais popular. Nós vamos ver aqui, há possibilidade disso. A questão que me coloca sempre é, em primeiro lugar, a própria obra de arte pode ter várias leituras, ela pode ter reflexos diferentes, e o que vale é justamente essa reflexão de várias coisas. Depois, como o Samuel disse, você
projeta isso para uma forma fora da obra de arte e assegura. Tem que ser posta também como única. Aí, não é à toa que nós estamos discutindo a questão do Caetano o tempo todo. Já foi dito, a partir do golpe, o Caetano passa a se apoiar na sua pessoa. Só que ele faz um trabalho na sua pessoa que é altamente interessante de destruição da unidade dessa pessoa. Isto é, ele joga violentamente com a ambiguidade. No episódio que você acabou de descrever, para isso em que ele desce fantasiado, o que ele faz? Na oposição estudante e polícia, ele vai brigar com o público. Isso é, ele está dizendo, olha, aqui nós temos uma indefinição que é o público, e nós estamos aqui, eu tenho certeza que não vou apanhar, eu posso também fazer essa indefinição. E não é à toa que todo o trabalho dele foi, pós-golpe, foi ligado a quê? A uma enorme ambiguidade sexual. Ele lembra que nos shows dele, ele não sabia se era homem, se era mulher, o cara tal. Ele jogou para si, né, uma ambiguidade que era extremamente revolucionária no momento em que as posições políticas estavam simplesmente polarizadas. Dizia, não, nós temos que despolarizar a situação política. E nós, de certo modo, que achávamos que era errada a luta armada, porque nós sabíamos que não ia dar certo, embora nós não por isso deixamos de correr perigo, porque nós abrigamos vários terroristas, entre aspas, nós achávamos também que era fundamental na política nacional naquele momento tirar a dualidade. Ora, essa é justamente essa sua ânsia de não ser pós-moderno, você perde, a meu ver, um negócio que é fundamental, que é a possibilidade de que o próprio capital tenha se transformado não numa continuidade, tal como aparece na análise do Marco dos três volumes, mas que vai se destruir a sua unidade no último capítulo. Daí o ensaio, a crítica que você me faz no livro, na certeza marxista, quando eu tento mostrar que o capital tinha destruído a sua unidade. Quais são os argumentos que você lança contra mim? Primeiro, eu digo que Marx é um clássico. Eu estou dizendo que Marx não é um cientista como os outros, mas ele é um cientista que coloca uma série de significações e já temos que jogar com essas significações. Eu diria, ele não é esse clássico. Eu diria, Roberto, que você é o clássico dos estudos machadianos. Porque ninguém pode passar pelos estudos machadianos sem passar pelos estudos, sem passar por você. Então, eu estou dizendo que Marx é um clássico porque ninguém passa pela análise histórica contemporânea sem passar por ele. E é nesse sentido que ele é clássico. Certo? Segundo, você diz, para que eu possa dizer que Marx seja um clássico, ele não pode estar sob o crivo da ciência, eu preciso dizer aonde está a força dele. Eu digo, está justamente na maneira pela qual ele junta as significações. Uma teoria geral das significações se chama gramática. Quando eu falei em gramática, você pula na minha garganta. E diz, pula na minha garganta. Gramática é coisa que se dá na escola. Ora, desculpa, a ignorância é sua. Porque gramática, eu estou pensando a gramática desde como ela foi pensada a partir do século XIII, através da filosofia medieval, que fala de gramática filosófica. E isso corta toda a história da filosofia. Então, quando eu estou dizendo, e tem aí a fenomenologia para discutir isso longamente, isto é, quando eu estou dizendo que um capital tem uma gramática, eu estou dizendo que ele tem um sistema de significação. E que esse sistema, embora possa ser fragmentado, continua a ser significativo. Aí você fica bravo
produzir nessa época. Quando eu mostro que o próprio logo é refratário, você fica bravo. Desculpe. E é interessante, você pula, você quando não gosta, você pula a garganta de uma forma bem agressiva. Eu agradeço pela agressão que você fez, meu Deus. Mas nós não tínhamos uma sessão dessa desde que a gente discutiu o livro do Fouvet aqui, uns 15 anos atrás. A última vez que a gente teve uma sessão animada, assim, uns 15 anos atrás, que a gente discutiu o livro do Fouvet. Eu agradeço o bom humor. Bem, quanto à leitura única da forma, se eu lembro bem, o título do ensaio é Leituras em Competição. Então acho que o assunto está resolvido, né? Mas isso não significa que você precisa ser obrigado a pensar toda quando estava aqui, não sei. Peraí, vamos a Martinha, vamos em seguida. Mas então, o meu trabalho é sobre a competição das leituras. O que eu digo é que elas competem. E o trabalho do crítico competem. Quer dizer, estão no mercado. Estão no mercado e competindo. Então, é um fato, não tem o que discutir. Tem várias e nos momentos ruins, cada uma fica no seu nicho e não há confronto, e nos momentos melhores há confronto e há uma tentativa de persuadir, de levar a melhor, de jogar outro no lixo, enfim, aí tem vários procedimentos. Mas enfim, que elas competem, e eu não sou tonto de achar que de que seria possível impor uma única leitura a um livro. Agora, eu acho que o confronto das leituras é interessante e que elas não são todas igualmente válidas. Eu acho que na competição de leituras, algumas levam a melhor, o que não quer dizer que elas sejam as únicas. O confronto das leituras é o normal da vida crítica. Ou deveria ser o normal da vida crítica. Frequentemente não é, porque as pessoas dividem territórios e não se confrontam. Mas eu tenho plena consciência da multiplicidade das leituras. Eu acho que é uma questão de persuasão importante na crítica, porque nunca é uma prova total. Mas que as leituras devem ser confrontadas, devem. Bom, então, indo à sua proposta de ler o conto mais na ótica da Lucrécia do que na ótica da Martinha, eu penso o seguinte: este é o ponto de vista explícito do narrador. O narrador diz: a imaginação tem um estatuto, um valor, a imaginação com o que vai no seu time, que é a cultura clássica, que é o prestígio europeu, a mitologia, etc, etc. A imaginação tem mais peso do que a pobre realidade. Então, a Lucrécia será imortal, a Lucrécia é e será imortal, e a Martinha é e será esquecida. Isso diz o narrador, o cronista, né? Agora, o Machado de Assis, o que fez? O Machado de Assis fez um cronista levemente bocó, como ele sempre faz com seus narradores. Ele fez um cronista que conta as coisas de maneira tal que o leitor astuto junta a matéria e desqualifica o narrador. Então, o leitor astuto notará que, na verdade, não se trata da questão entre imaginação, mitologia, cultura clássica e vida empírica, insignificante, etc, etc. Não, ele vai notar que se trata de hegemonia cultural europeia, através da cultura clássica, e insignificância da experiência histórica brasileira, que não tem quem a explore e quem lhe dê grandeza literária. Só que o texto dele é de imaginação. Diz, claro, mas é que é contra... O texto do Machado. Não, espera um pouquinho. O texto do Machado descreve a maneira pela qual a matéria Bem, quanto à ambiguidade do Caetano, você tem toda a razão. O Caetano cultiva a ambiguidade metodicamente e faz desse cultivo da ambiguidade, do desmanchar de polaridades, o motor do trabalho dele. Agora, isso, quer dizer, eu acho que cultivar a ambiguidade
é uma coisa que não é um valor em si. Quer dizer, eu acho que isso a gente tem que examinar em cada situação particular. E, então, por momentos, por momentos, a ambiguidade do Caetano é evidentemente criativa e libertária. Por momentos, ela é evidentemente oportunista e lamentável. Então, eu acho que a gente não deve falar, a gente não deve fazer o elogio genérico da ambiguidade. Bom, finalmente, quanto à gramática, é um ponto, porque digamos assim, se você, qual é a metáfora que o Marx toma do Capital? O sujeito automático, a grande metáfora dele. Há várias outras, mas essa é o sujeito automático tem uma coisa sinistra, do processo escapando às intenções das pessoas, às possibilidades de controle das pessoas. É um bicho imenso, enfim, é uma invenção literária que bate com o horror do funcionamento automático da economia em relação ao qual nós somos relativamente impotentes. Como? E civilizatório. Bom, o sujeito automático não... Civilizatório, não manifesto. Espera aí, o sujeito automático não diz isso. O Marx diz. Que o Marx reconhece, que o Marx atribui valor civilizatório ao capitalismo, não tem dúvida. Eu nunca disse que não. Eu só estou dizendo, estou comparando metáforas. Então, o sujeito automático é uma metáfora que apanha uma coisa importante e tremenda do capitalismo. A ideia de que o capitalismo é uma gramática banaliza tudo. Quer dizer, porque gramática é tudo, meu velho. Gramática, tudo tem gramática. Quer dizer, é uma péssima metáfora. Não sabe metáfora, pode fazer análise de significações. Não, mas a ideia de que uma relação tremenda como são as relações capitalistas, quer dizer, onde a parte da força, onde a parte da possibilidade da extinção da humanidade, onde a parte da alienação são coisas colossais. Quando você diz isso é uma gramática, você perde tudo. Quer dizer, é uma péssima metáfora. É isso que eu me referi no seu análise. É claro que é. O capitalismo não é uma gramática. Não tem sentido você dizer que o capitalismo é uma gramática. O capitalismo são relações que o Marx e outros autores descreveram com bastante precisão e que não são uma gramática, são relações de força, são relações de necessidade. Mas quem diz relações de uma gramática relações de força? Não são. Elas são significativas, Roberto. Você entende gramática como gramática em português. Não, eu entendo do que você está falando quando você diz gramática. Eu só digo que é ruim, literariamente ruim, é de mau gosto. Mas é verdade. Logicamente é importante ou não? Não é. A ideia de reduzir a ideia de apresentar um fenômeno como o capitalismo sob o ângulo da gramática é um erro de gosto. É que você não está entendendo que é gramática. Eu entendo. Eu estou dizendo que o Marx descreve como relações de força, como relações de necessidade. São significativas. Claro, não tem dúvida. Mas isso é um erro chamar isso de gramática. É um erro chamar isso de gramática. Porque você deve inventar uma metáfora melhor. Eu não estou dizendo gramática, eu tenho que se trata de uma teoria de relações que são relações significativas que implicam uma interpretação hermenêutica. Então, diga que são relações, que elas são significativas, que é preciso interpretá-las, mas não diga que é uma gramática, porque é um erro de gosto. Só errou na vida dele, né? Coitado. Toda a questão da gramática, que é antes do globalismo lógico, é um erro de gosto, desculpe. Não brinca. Não é brincadeira. Nós todos tratamos a sociedade contemporânea com as palavras de que dispomos. Tratar a sociedade contemporânea com a palavra gramática é um erro. Fazer disso o eixo da coisa é um erro de gosto, é um erro literário, é um erro de exposição. Obrigado. Tem as perguntas da Ângela, né? Isso.
Como é que usa esse método? Mas depois eu falo para ela. Se esse método funciona para, se o seu método funciona para obras menores, o paralelo com o Caetano. Olha, não tem dúvida que a análise das grandes obras é uma coisa diferente da análise de produção de rotina. Mas a produção de rotina pode ser analisada também. Isso aí ela vai, quer dizer, o objeto vai ditar o que convém e o que não convém.